A gota d'água, o que virou a chave dos caras foi que um vendedor, ele não tinha papel, ele tinha caneta, ele anotou o pedido na mão, tirou uma foto e mandou a foto da mão com o pedido pro WhatsApp. Aí os caras falaram, não, a gente precisa mudar isso aqui, a gente precisa de um CRM. Não é questão só de programar, né? Programar é o de menos. Tu joga no chat GPT, qualquer IA, ele vai te lançar o código. Mas como é que tu vai implementar isso? Pra que tu vai implementar isso? A gente tem um Muito WhatsApp ali que é mais com a diretoria, sabe? Aham, E era toda hora sendo bombardeado, aconteceu tal coisa. aham, legal. Agora tá fazendo umas 2 semanas que a gente não recebe nada, então Legal. é um alerta, né? Legal, Uhum. muito bom. Que o coração do projeto é a oportunidade. A gente tá criando toda uma oportunidade com pedidos e é muito importante, né? A gente tá lidando com valores. Não dá pra se errar um dígito de 1000 vai pra 100 mil, né? Time que tá jogando bem não se mexe. E a gente foi lá mexer. Lá quando a gente foi mexer... Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Desbloqueando Salesforce, um podcast onde a gente conversa sobre como desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa. Se não me conhece, eu sou o Rafael Dalla. Estamos aqui hoje com 2 experts em Salesforce. Primeiro, Rodrigo Scalon. Seja bem-vindo, Rodrigo. Belezinha? Bom dia, cara, muito obrigado. Sempre bom estar de volta. Vamos embora. E com o Leonardo Salazar. Beleza, Leonardo? Opa, beleza? Bom dia. Muito Bom obrigado dia, aí. vamos embora. Lembrando que esse podcast aqui é idealizado pela SR Consulting, a maior consultoria em Salesforce do sul do Brasil e também a mais indicada pela própria Salesforce. Então, se tu quiser desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa, é com a gente que tu tem que falar. E no episódio de hoje a gente vai conversar sobre... O tema vai ser do CRM ao mobile. Como que a SR levou o Salesforce para o campo. Para a gente conversar sobre esse projeto que vocês fizeram aí na Auriverde, né? Que vocês tiveram... Ainda estão durante esses desafios aí resolvendo várias melhorias que a Auriverde quer fazer lá no sistema deles e vocês estão fazendo essas implantações. Uhum. E eu queria saber, Rodrigo, para a gente começar aqui... qual era o escopo da Auriverde, o que eles queriam, qual era esse contexto do projeto inicial e os desafios que eles queriam resolver lá de CRM, que eles passavam em relação ao aplicativo também, mobile, que eles queriam implantar, né? Sim. Bem no começo, na Auriverde, eles não tinham ali um CRM, tá? Uhum. Eles utilizavam um aplicativo lá chamado Datatech. Uhum. Gamatech, que esse aplicativo basicamente ele pegava o pedido que o vendedor fazia e lançava no sistema como qualquer outro. Uhum. Mas era tudo através de WhatsApp. Então a Auriverde tinha um back-office e tinha os vendedores que estavam na rua cadastrando os pedidos através do WhatsApp. Entendi. Então, cara, tu imagina se tu tá no interior, que é uma cidade bem distante, assim, da capital. Se eu não me engano, ele faz divisa com a Argentina. Se eu não tô mal de geografia, mas é a Argentina, ali, Cunhaporã. E esses produtos, esses pedidos, eles chegavam muitas vezes incompletos, tá? Então, por exemplo, faltava endereço. Ou o vendedor, ele não tinha internet, mas ele anotou em algum lugar no celular dele e chegou no back-office e falou, olha, preciso de um pedido assim, 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 e chegava lá, não, esse endereço está incompleto. O cara tinha que voltar lá e refazer o pedido, pegar e devolver pro back-office para ele conseguir entender, sendo que faltava endereço errado, produto cadastrado errado. Eu tô falando de manual mesmo, cara, um papel, um vendedor na frente de uma padaria, na frente de um supermercado, que ele colocava na mão e lançava para o back-office lançar aquilo nesse sistema. Entendi. Mas isso porque ele estava sem internet no momento lá. Sem internet no momento. E daí ele tinha que esperar a internet para poder lançar por WhatsApp, é isso? Por WhatsApp, para mandar. Entendi. E a gota d'água, o que virou a chave dos caras foi que um vendedor, ele não tinha papel, ele tinha caneta, ele anotou o pedido na mão, tirou uma foto e mandou a foto da mão com o pedido pro WhatsApp. Aí os caras falaram, não, a gente precisa mudar isso aqui, a gente precisa de um CRM, a gente precisa mudar esse nosso Algo de errado padrão. não está certo aqui. Exatamente. Então Show. até
Uma dica para as empresas que estão passando por isso, contratem SR, verifiquem se tá tudo certo, porque isso não pode chegar. Isso é um ápice, né? É um absurdo. Cara, eu não sei até em relação ao desafio de WhatsApp, porque antigamente, não sei hoje, tá? Porque eu não uso iPhone, eu nunca usei iPhone. A minha esposa tem iPhone e eu sei por causa dela ali. Antigamente o WhatsApp, no Android, tu podia até mandar uma mensagem offline, quando tu ficava online, ele disparava. Mas no iPhone, antigamente, não sei se hoje ainda é assim, se tu tá sem internet, tu não consegue nem escrever a mensagem. Ele não deixava escrever. Então, realmente, pro vendedor, se ele tivesse um iPhone lá na hora, ele não ia nem... Não ia conseguir nada. Não ia conseguir nem registrar. Ele, às vezes, até podia perder o endereço, perder tudo que ele tinha anotado. Tinha que ser no papel mesmo. Interessante, é maluco a gente pensar que ainda hoje em dia, talvez... aconteça isso, né? Exista isso, né? E nós estamos falando de uma empresa que ela foi criada em 68, né, cara? Então ela não é uma empresa nova, assim, atende ali, né? Bem naquela região, expandindo um pouco aqui para o Rio Grande do Sul. Mas ela é uma empresa grande, cara. Ela é uma cooperativa grande, ela tem a Realta, ela tem muitos produtos, ela atende bastante cliente, ela tem uns 50 vendedores em campo. Então... Eles olharam, eles conseguiram fazer um raio-x deles mesmo. Nossa, a gente está errando nisso aqui, precisamos de um CRM para alavancar as vendas e monitorar e ter toda aquela visão 360, sabe? E quando vocês chegaram lá, qual foi a primeira entrega, assim, o que vocês... Cara, a gente vai ter que ajustar isso aí. Eles implantaram o Salesforce do zero lá? Sim, eles implantaram o Salesforce em 2021 com uma antiga consultoria e nós atuamos depois com a parte do Customer Success, né? Que daí foi com o Catani ali que o Léo começou a atuar. Então eu acho que daí começou o aplicativo no Customer. É isso, o aplicativo começou depois que a maioria do CRM foi implantado. Então já tinha uma base do CRM e logo depois eles implantaram... Entendi. Mobile. E o mobile, porque o Salesforce ele tem um mobile do Salesforce, né? Um nativo. Isso. Sim. Mas precisou customizar para eles. Sim, com certeza. Por que precisou customizar? Quais eram as necessidades ali para vocês acabarem... Cara, vamos fazer um aplicativo... Somente para eles. Para eles aqui, que eles vão ir melhor com isso. Então, ali no CRM da web para eles já tem toda uma estética da Auriverde. Então já é todo customizado para eles. E no aplicativo mobile, acredito que foi muito mais fácil. A gente tem muito mais ferramentas para customizar, né? A gente usa o React Native. Então, foi mais um a mais para... É todo customizado. Se tu compara o aplicativo com o CRM da web, o aplicativo ele é bem mais bonito, né? Porque a gente customizou todo para Auriverde. Então o logotipo deles é verde, amarelo. Então é todo customizado. Uma skin ali do... então... Exatamente. Então, por exemplo, se a gente vai criar ali uma oportunidade, vai fazer um pedido, eu consigo colocar qualquer coisa que eles quiserem. Então acredito que fica bem mais bonito, né? Fazer isso e não dá muito trabalho, porque a gente iria ter que trabalhar com React Native da mesma maneira. Então acredito que foi só mais para implementar, né? Entendi. E é um salto, né, de quem tava utilizando o WhatsApp para mandar pro back-office uma foto da palma da tua mão com um pedido, tu tá utilizando agora um aplicativo, cara, totalmente customizado. Qual é o teu aplicativo? Exatamente, cara. E em relação a desafios técnicos, quando vocês chegaram lá, quais foram os principais, assim, na chegada? Então, ali eu sou desenvolvedor do aplicativo, né? Isso, falando de aplicativo mesmo. Focado. Começando pelo aplicativo, a Salesforce ele é muito voltado para o CRM, né? Que é diretamente da web. Então, quando a gente começou, a primeira instância foi, como a gente vai adaptar esse CRM em web por aplicativo, né? Porque tem duas principais funções ali que a gente precisava adaptar. Atender os requisitos, né? Que seria a sincronização, precisa ser sincronizado, o web no aplicativo. E a integração, né? Que é o principal. A gente precisa integrar esse CRM com o aplicativo. Então, acredito que esses dois requisitos foram que a gente mais bateu cabeça. Estudamos bastante, trabalhamos bastante ali em cima. Até hoje em dia, são os principais desafios que a gente tá trabalhando em cima. A integração e a sincronização. Porque quando a gente cria um pedido, uma oportunidade no aplicativo, ele precisa estar sincronizado 100%, em tempo real, com a web. Porque ali são vários vendedores, né?
Então, se o vendedor emitir oportunidade, não dá pra demorar pra trocar de etapa, stage. Sim. Então, acredito que a sincronização até hoje em dia que eu tô atuando no projeto, é um desafio. Sim. Todo dia, implementando, acredito que sincronizar tudo, deixar sincronizado é o maior Mas desafio. hoje eles já estão usando o aplicativo já. Sim, sim. E hoje já existe uma espécie de sincronização. Eles Sim, já conseguem... já tá funcionando, já tá em produção o aplicativo. Aham. Só que a gente tá implementando... A gente ainda trabalha com eles, né? Melhorias. Então a gente Sim. ainda implementa melhorias Uhum. e acredito que esse é o maior desafio. É sincronizar ele, porque passa pelo Scalon, que é o analista primeiro, né? Então o Scalon recebe o cliente pro Scalon, o cliente pede um montão de coisa. Uhum. Pô, a gente quer isso. O Scalon chega na gente e a gente tem que conversar e chegar num consenso, falar, tá, o cliente quer isso, então a gente vai fazer funcionar. Vamos dar um jeito. Como a gente vai sincronizar isso aí, a gente não sabe, mas Aham. vamos trabalhar e vamos entregar, né? Show, show. E esse projeto é estratégico lá pra Ouro Verde. Sim, com certeza. Eles no dia a dia deles ali, vai fazer muita diferença. Faz já, né? Diferença Faz ali. muita Faz diferença. diferença, porque ele rompe com aquele paradigma de achar que a Salesforce ela é só online, que tu tá no teu computador, que tu vai colocar oportunidade, lead, converter, dashboard, relatório. Sendo que tu tem vendedores, representantes que estão fora, que eles estão nos pontos de venda, em comércio, e eles podem utilizar um aplicativo justamente para nutrir a Salesforce. Sim, sim. Então não é aquela visão estagnada que a gente tem uma Salesforce, a gente tem a nuvem de sales e ela é basicamente voltada para a web, tu sentar ali e tu manipular e lançar oportunidade ali. Não, cara, tu pode ter um grupo de 50, 100 vendedores que eles vão estar na rua alimentando o teu sistema para gerar relatório, dashboard e, enfim, né? Dar seguimento com o processo. E como é que foi nessas primeiras entregas de aplicativo ali? Como é que vocês sentiram a aceitação da equipe de vendas? Como é que foi essa cultura, sabe? Porque a gente sempre sabe que Tudo que é novo, né? Input de dados em CRM, eu acho que é o maior desafio de qualquer time comercial. Eu tenho um time comercial no mercado imobiliário lá e, cara, eu tô ali conversando diariamente. E o meu time lá é engraçado, né? Porque como eu comecei uma parte de consultoria com uma imobiliária aqui em Porto Alegre, eu tenho um corretor, mas faz parte do meu time os donos da imobiliária ali, né? Então eu tenho que ficar dizendo pra ele, cara, tem que botar no CRM, sabe aquela coisa, eu tenho que gerir o dono da imobiliária junto ali, sabe? Então, como é que foi essa absorção do time ali, essa usabilidade? Eles aderiram à ferramenta ou não? A aderência deles? Aderir à ferramenta. Eles gostaram? Gostaram porque, como eu te falei, estavam passando por um momento nebuloso. Daí a Estavam ferramenta no veio crítico. como vem pra luz. Aham. Entendeu? E aqui a gente está agora te apresentando um produto bom, confiável, que a gente vai manipular a oportunidade, lead, contato, vai ter tudo na palma da tua mão, tu vai gerir, tu vai poder pegar teus clientes, tu vai poder disparar aprovação de limite ou não, de saldo flex. Então tem muitas regras que eles mesmos nos trouxeram, que a gente implementou, tanto na web quanto no app, que eles acabaram se tornando assim um pouco... isso tá dando certo, entendeu? E tá funcionando. Tanto que a gente subiu essa semana uma versão de uma demanda que caiu de paraquedas, que foi a questão dos 7% da tributação dos estados de Santa Catarina sobre farinhas. Tipo, caiu de paraquedas. A gente tava no meio de uma sprint e, cara, caiu uma portaria aqui, a gente vai ter que revisar essa parte da tributação. Às vezes vão ter que parar tudo que tá fazendo no backlog e vamos implementar isso. A gente foi ali, implementou, levou umas 2, 3 semanas no máximo ali, subimos para produção. Então a gente está sempre trabalhando com entregas e atualizando o aplicativo deles. Então isso aí torna muito dinâmico e eles ficam tipo, satisfeitos, sabe? Tá funcionando e estão executando o que eles precisam. E como que vocês fizeram para equilibrar? Porque o aplicativo, ele entrou junto com a implantação do CRM, já direto, ou primeiro implantou o CRM, seguia ainda no WhatsApp ali da palma da mão e depois veio o aplicativo? Como é que foi? O que veio primeiro? Cara, eu acredito que implantar o CRM primeiro, porque muita gente pergunta quando entra no nosso projeto, da Ouro Verde, muita gente pergunta, cara, os desenvolvedores, né, como funciona?
como funciona esse aplicativo, eles acham um negócio, porque o Salesforce, como o Scalon comentou, é muito voltado para a web, o CRM em si. Então, ali na empresa, um montão de colegas mesmo chamam, pô, meu, que massa, como é que funciona isso aí? Como... Então, explicando para um geral para a galera, o aplicativo, ele não é nada mais que um reflexo do CRM, do Salesforce. Então, cara, falando bem, ao grosso modo, é um front-end. Então, eu só preciso manipular dados. A única coisa que eu preciso fazer é manipular os dados vindo do Salesforce pro aplicativo. E depois tem aquilo, que é a parte chata, né? Que é fazer o design. Então, tem que fazer as cores dos botões, tenho que modelar todas as páginas, mas é como se fosse um front-end. Eu só preciso manipular os dados, então acredito que o CRM foi a primeira coisa a ser feita, porque ele precisa estar todo pronto, toda a lógica precisa estar construída, só para eu manipular os dados depois. Então, acredito que primeiro construir o CRM, porque eu entrei na metade do projeto, né? Eu tô desde o início. Então, eu já peguei o aplicativo, já tava naquela, estava funcionando, aí eu fui me adaptando e consegui construir. Show de bola. E como faz para garantir a segurança dos dados que vão trafegar pelo aplicativo ali? Então, o SDK, né, do Salesforce, ele é muito completo. Desde quando eu comecei a construir o aplicativo, a documentação tem muita documentação e de qualidade. Então, tudo do Salesforce está documentado. É praticamente tutorial. Tu vai na documentação, começa a ler o que tu precisa ser feito. E sobre segurança, toda a parte do SDK ele já cobre toda a segurança. Então, por exemplo, ali a gente tem 3 organizações, que é desenvolvimento, AT e produção. Cada organização tem seus logins e senha. Então, o cliente também tem esse login e senha. A gente trabalha no desenvolvimento, né? Os desenvolvedores. E a UAT é para o cliente aprovar ou não as novas atualizações que a gente fez, né? As implementações. E a produção é aquela que a gente não mexe, né? É aquela que a gente só sobe para produção, ele não testa nada. Então, cada um tem seu login e senha. O próprio Salesforce, ele cuida muito bem disso. A gente não precisa praticamente fazer nada. A única coisa que a gente tem que cuidar são as credenciais, né? Porque acredito que qualquer plataforma precisa cuidar isso aí. Sim. E o que mais te surpreendeu em termos de integração, performance ali, limitações do SDK? O que mais me surpreendeu, além das documentações que eu acabei de comentar, que no início, quando eu peguei esse projeto, eu pensei que ia ser muito complexo, que eu ia, vou ter que remar esse projeto. Vai ser muito complexo. As documentações, elas ajudam muito, elas são muito didáticas. Então, esse é o primeiro ponto. Cara, tem tudo documentado. E o SDK, que é a ferramenta que eu mais uso, ele facilita muito a integração. Então, por exemplo... Para quem não sabe o que é SDK, explica aí rapidinho o que é o SDK. SDK é Software Developer Kit. Ele é uma biblioteca de ferramentas que o Salesforce ele dispõe pra gente usar, que facilita a integração com o CRM. Então, por exemplo, como eu só manipulo dados no mobile, eu só preciso fazer 2 coisas para manipular os dados. Que é receber os dados, que a gente faz uma query do Salesforce pro aplicativo. Cara, simples. Isso aí todo mundo, no Salesforce, todo mundo tá acostumado a fazer. E para enviar os dados do próprio SDK, que é uma ferramenta que a gente baixa ali no aplicativo, ele disponibiliza pra gente mandar os dados, que é o famoso net.update, que é uma ferramenta do SDK, que ele já vem junto na biblioteca, né? Que a gente só puxa no aplicativo e envia os dados e atualiza os dados por isso. Então, eu acredito que o SDK ele facilita muito, o Salesforce ele é muito competente nisso. Então, em questão de integração, ele ajuda muito com várias ferramentas que ele disponibiliza. A segurança, as credenciais também são muito simples de fazer. Na verdade, o Salesforce ele é uma puta mão na roda, ele já facilita tudo pra gente. Só acredito que não dá pra dizer que é muito fácil, porque a parte da programação pode ser fácil. Mas a estrutura do time, a comunicação do time, o Scalon sabe que a gente passa lá, reunião todo dia. O que ele passa com o cliente, ele tá sempre
em contato com o cliente. Então, acredito que é esse diferencial do nosso projeto. É a comunicação, é a padronização de projeto, né? Então, o Salesforce, como o Salesforce é o back-end e o aplicativo é o front-end, a gente tem que andar sempre junto. Se ele mudar uma letra da variável, eu tenho que mudar no aplicativo. Então, acredito que é a comunicação do nosso time, tanto de sales quanto de aplicativo, tanto analista com o cliente, é o principal ponto pra gente dar certo. Show. Porque se não tivesse comunicação... E se a gente fosse falar sobre quais foram as boas práticas ali que vocês aplicaram nesse projeto ali, que garantiram esse sucesso de entrega ali dentro do projeto? Quais são essas boas práticas? Seja de arquitetura, governança... Acho que as boas práticas começaram ali quando a gente estava atuando muito em UAT, né? A gente construiu o pipe e começou a desenvolver em Dev SR e o cliente homologar em UAT e produção é produção ambiente do cliente. Fora isso, também a gente começou a captar alguns, vamos dizer assim, processos de aprovações ali, que eles estavam muito extensos. Então, a gente começou a fazer uma análise de que, sim, é possível modificar muita coisa, refatorar muita coisa, porque por mais que a org a gente tenha aquela visão de que tá tudo certo, tá tudo 100%, mas... chega no momento que a bolha ela vai inflando. E esses processos de aprovações, eles estavam já com 13 ou 14 registros. Então, a gente faz uma análise, por mais achando que o cliente está satisfeito, está tudo dando certo, está tudo 100%. Mas hoje o Felipe está refatorando todos esses processos, porque aquela parte dos critérios, sabe? Entre dos critérios, acho que tem uns 13 ou 14. E lá embaixo, no filtro lógico, é uma extensão de condições. Aquela, se A for com B igual a C, AND, e aquilo ali tá... Então, a gente tá transportando aquilo ali tudo para uma classe Apex, para ficar mais inteligível, para o pessoal entender até a questão de depois refatorar. Isso aí é uma boa prática, porque como consultoria, assim, a gente não tá restrito só a receber o que o cliente tá nos pedindo, mas sim investigar a org, propor soluções. A questão também, eu acho que bastante documentações, daquelas de que a gente cria agora ali, algum desenvolvedor tem alguma dúvida, ou para deixar de legado, construir isso e isso, aí o desenvolvedor pode sair, vem outro, e ele já tem ali um esqueleto, um fluxograma do que ele implementou, sabe? Então, essas aí foram as práticas que a gente tá seguindo ali. Show. E qual foi o momento crítico ali, ou virada de chave ali desse projeto que o time, que vocês perceberam assim, cara, a gente vai ter que se reinventar um pouco aqui pra gente poder entregar com sucesso esse projeto aqui? Qual foi o momento mais crítico desse projeto? Tem um que até a gente passou, que esse projeto ele tem muitas regras de negócio. Muitas regras de negócio. Então, se a gente modifica... que nem quando eu entrei no projeto, me explicaram que o coração do projeto é a oportunidade. Então, a gente está criando toda uma oportunidade com pedidos e é muito importante, né? A gente tá lidando com valores. Não dá para se errar um dígito de 1.000 vai para 100.000, né? Sim. Então, o que teve uma parte muito delicada que a gente mexeu, que foi na regra de negócio. Que o cliente era, acho que 5 stages, que a oportunidade saía de 1, vai para aguardando. Do limite da aprovação. Isso. O cliente, acho que foi a gente que deu a ideia, né? Não, a gente ofereceu essa ideia para eles. A regra de negócio deles estava... Cara, tava funcionando, mas tava vindo muita reclamação. Então a gente parou para analisar e elaborou uma nova regra de negócio, uma implementação de uma regra de negócio. E foi aí que eu tô falando. A gente foi mexendo no coração, né? E time que tá jogando bem não se mexe. E a gente foi lá mexer. Então a gente foi lá mexer, a gente falou, se a gente fizer adicionar uma nova regra de negócio, acredito que vai melhorar a performance do aplicativo e do web, do CRM de vocês. Eles toparam, vamos ver o que vai acontecer. A gente foi lá e quando a gente foi mexer, tava tudo bagunçado, né? Tava tudo bagunçado. Então, nisso e nesse meio que a gente estava implementando essa regra de negócio, a gente teve que atualizar as orgs. Então, antes a gente estava meio misturado com... Não tinha uma org de desenvolvimento,
Então a gente criou essas orgs. Então no meio ali, pô, atualizamos a org e o cliente, ele não precisa saber disso, a gente precisa entregar, né? Sim. Então no meio a gente criou uma org nova, que era de desenvolvimento. A gente criou a pipeline, então a gente meio que reestruturou o projeto, já implementando essa regra de negócio. Então ali foi bem delicado. Deu tudo certo, não deu nenhum problema, mas a gente teve que ser muito minucioso, muita reunião, muito... Ali foi... Mas isso vai muito também da troca com o cliente e que ele tem abertura de falar conosco e ser sincero e dizer, não, gente, podem fazer, vocês vão tocar, vai estar tudo certo. E não é aquela coisa, não, tá funcionando assim, deixa assim. Sim. E lá na frente vai explodir, entendeu? Então, e essa é uma troca que a gente tem com o cliente, a Auriverde é um cliente muito aberto a novas ideias, sabe? E isso é muito bom da parte deles. Eles compram um projeto. Eles compram o projeto, a nossa legal, ideia, as nossas reuniões, o que a gente fala, essa parte de refatoração. Eles, não, é um mal necessário, tem que fazer, vamos testar bem antes de ver a produção. Por mais que tá tudo certo, mas a gente tá vendo que no core ali não tá tudo certo, cara. Uma hora vai estourar. Sim. Então a gente já tá tratando isso antes de explodir, entendeu? Sim, legal. E é legal que vocês partiu da consultoria isso, né? Porque, cara, é muito comum aquela coisa que, eu contratei uma consultoria, ele só é pedido, né? Eu peço, ele executa, vai, eu peço. Verdadeiramente não acontece a consultoria, né? Acaba acontecendo a prestação de serviço. É só isso, mas consultoria mesmo não... Eu vejo isso porque eu sempre, quando eu tô conversando com o meu GPT ali, o GPT ele é um prestador de serviço, né? Tu pede, ele faz. Mas eu sempre dou o comando pra ele ser consultivo, sabe? Sim. Tipo, cara, me questiona, me pergunta, porque daí ele vai me ajudando a raciocinar certas coisas. Assim. E é interessante isso, a postura de vocês ali dentro do projeto de estar o tempo inteiro olhando, analisando para tentar também construir com o cliente, né? Não é só, eu quero o aplicativo, faz o aplicativo. Não, cara, eu tô olhando aqui que mais pra frente eu posso te entregar o aplicativo, mas vai estourar lá na frente, sabe? Então, já vamos ajustar aqui antes. Perfeito. É legal isso, assim. E que tipo de impacto que vocês perceberam que depois dessa entrega ali, seja de eficiência operacional, experiência do usuário ali, quais foram esses impactos que vocês perceberam que depois dessas implantações, dessas entregas começaram a acontecer ali, eles começaram a trazer, cara, isso aqui melhorou, cara, isso daqui tá bom. Que vocês viram assim que o cliente, cara, era isso que a gente tava esperando mesmo e talvez até um pouco mais. Quais foram esses impactos ali? Acho que pararam de chegar muitas reclamações no WhatsApp. Boa, muito bom, muito bom. É verdade. No grupo. De fato. A gente tem um WhatsApp ali que é mais com a diretoria, sabe? E era toda hora sendo bombardeado, aconteceu tal coisa. Legal. Agora tá fazendo umas 2 semanas que a gente não recebe nada, então legal. É um alerta, né? Legal, muito bom. Mas sim, cara, a gente tem contato diário ali, eu tenho bastante contato com o Maurício e com o Fabiano ali, que o Maurício é mais o gerente, o Fabiano é o que tá mais na operação. E ele tá com 2 tarefas ali para testar, e ele já validou, e tem uma terceira também que ele tá testando, que ele tá muito bom, show, validou. E agora na web, né? Agora o Léo vai transportar pro app e a gente tá tocando pra produção. Então tá rodando, é um projeto bem complexo, com regras muito complexas. E o cliente, ele abraçou, cara, essa ideia. Eu até falei pro Maurício, cara, a gente sabe que é um projeto complexo, que envolve web, que envolve app. Aí ele falou, não, cara, não importa o tempo que vocês demorem ali para, claro, não 1 mês, 2 meses, né? Sim. Mas um período razoável ali para que vocês nos entreguem um produto que eu vá testar e ele vai estar ok. Boa. Então não precisa ter essa pressa de, quanto tempo? 20 horas eu termino isso, 40 horas, sabe? Entrega redondinho, eu validando, subindo em produção, é gol. Show, entendeu? Show de bola. E dessa primeira versão de aplicativo aí, que eu sei que a gente já tinha conversado antes aqui, que os próximos passos é ele... até vou te perguntar depois um pouco mais sobre essa questão de funcionamento offline do aplicativo ali, mas em nível de erros que vinham acontecendo, em nível do time mesmo, da fotinho lá, que tava fazendo a fotinho na mão ali, quais foram os impactos para essa galera lá da ponta lá, que vocês notaram, assim, que, cara, para eles a vida deu uma melhorada com o aplicativo? Cara, eu acho que assim, da água pro vinho, né? Porque, como eu te falei ali, antes tu tava lançando em qualquer papel, tu lançava um pedido, e se não tivesse internet para mandar uma foto pro back-office,
tu tinha que ir até o escritório e levar, ó, esse aqui é o pedido ali da padaria do Joãozinho, que ele quer tantos quilos de farinha, Sim. beleza. Ah, mas faltou aqui o endereço. Aham. Aí o cara tinha que voltar lá, tá, mas qual é o endereço? Ah, não tem o telefone do cara também, não tem o e-mail, pode disparar alguma coisa. Então isso aí, cara, hoje tá tudo ali na mão dele. Sim. Reduziu isso daí? Reduziu? Totalmente, 100%. Sabe? Show. Hoje a gente tem uns 30 vendedores ali atuando em campo e os caras, eles estão completamente satisfeitos ali. Agora a gente está implementando várias melhorias, né, que estão vindo agora ali nas próximas sprints, que eles vão gostar mais ainda do que está sendo implementado, do que está por vir aí, né? Uhum. E eu não sei, esse projeto ali em relação à complexidade, ele acabou testando um pouco o time ou não ali? Como é que foi essa questão de foco e resiliência do time ali pra se manter? Sabe aquela coisa assim, cara, não sei se a gente vai conseguir, mas a gente vai conseguir. Como é que foi esse desafio está durante esse processo? Durante esse processo, cara. Durante esse processo. Como é que vocês fazem pra passar por isso sem estressar talvez tanto o time assim? Cara, eu acredito que ali a gente não é um time muito grande, né? Atuando nesse projeto. Um time bem unido, né, cara? É, um time pequeno, bem unido, né? Bem unido. Mas eu acredito que cada implementação tá sendo mais complexa, não vou falar difícil, porque tá sendo complexa. Por exemplo, essa semana a gente tá implementando. E, cara, cada atualização do aplicativo, eles estão inovando mais. Então, por exemplo, essa semana a gente vai implantar no aplicativo o depósito com Pix. Então, quem tem o tablet lá, o vendedor, ele vai conseguir colocar o comprovante, que já vai sincronizar com o web. Então, aí tem o prazo, tem todas as regras de validações, né? Tem o prazo, se passar o tempo do comprovante do Pix. Então, pô, isso foi bem complexo para implementar. Tanto na web, tanto no aplicativo. E, cara, é aquilo que eu falo. É conversa, é padronização de projeto, né? Então tem que ter um padrão. Não dá pra misturar, não dá pra ser diferente. Tem que ter muita documentação. Então toda implementação nova que a gente faz, a gente manda toda uma documentação pro Scalon. Ele vai lá e documenta tudo. Tem todo um histórico. Então, acredito que essa padronização, essa comunicação com o time, que antes não era tão... A gente não fazia tanta comunicação, a gente não fazia tantas reuniões. Era, pô, tu faz isso aí. No final a gente vê o que vai dar. Entendi. Hoje em dia é bem mais delicado. O time tá em constante comunicação ali, a gente conversa. E tanto com o Scalon, com o cliente, que eu ia comentar, que normalmente o desenvolvedor ele não tem contato com o cliente, né? É o Scalon que faz esse intermédio. Eu falei pro Scalon, pô, eu quero conversar com o cliente pra ver o que ele tá sentindo, o que ele tá achando do aplicativo, né? Quero uma avaliação, um feedback. Pô, deixa eu também massagear aqui. Vamos ver. Mas se tivesse dando errado, ele não ia te pedir isso. E se tivesse ruim o aplicativo, eu ia tomar, né? Não tem. Aí, pô, fiz mais de uma call com o Maurício, com o Fabiano, e deu pra perceber que quando eu entrei no projeto, as reuniões eles estavam mais tensos, porque o aplicativo estava instável. Então dava pra perceber que o clima tava meio assim, eles, pô, precisamos dessas entregas, precisamos... Então, depois que a gente conseguiu que o aplicativo estabilizou de fato, a gente implementou muitas features, né, novas, e deu certo. Hoje em dia eu já entro na call com eles já estão com um sorrisão no rosto, já tem piada. Já tem piada, já nos convidaram para ir lá, de novo na Ouro Verde. Então, hoje em dia tá tudo paz, porque a gente conseguiu... Toda com essa comunicação do time, com essa padronização de projeto, hoje em dia a gente já tem uma pipeline também, a gente conseguiu atribuir tudo. Então, acredito que foram essas reuniões todo dia que a gente conseguiu chegar onde a gente tá, né? Porque sem isso a gente não... Antes não tinha muita conversa, então o projeto tava meio assim. Show. Cara, e como resolver, agora indo pra essa parte do offline aí, né? Porque vocês falaram muito sobre essa questão do offline ali de ser um problema, porque eles tinham que fazer a foto porque lá ele tava sem celular, ele tava sem sinal, ele tava sem... Como vocês estão buscando ou buscaram a solução pra isso acontecer e ter essa sincronicidade do sistema ali quando eles estão offline, né? Quando eles estão sem o sinal ali. O aplicativo funciona sem o sinal? Como é que atualmente o aplicativo ele não funciona offline. A gente tá trabalhando nisso.
Inclusive, todo dia ali lendo documentação, porque o próprio Salesforce ele disponibiliza como fazer isso, né? Então, não é complexo, mas não é difícil, né? Acredito que tem que separar um tempo para fazer toda essa... É todo um banco de dados, né? Que vai girar no offline. Por enquanto, a gente está criando muitas novas implementações. No aplicativo, por exemplo, esse 7% apareceu de paraquedas semana passada, a gente implementou. Então, a gente no back-office ali, a gente está trabalhando para implementar offline. E acredito que quando implementar e gerar esse novo aplicativo para eles, essa nova atualização, né? Acredito que daí é festa, porque... hoje em dia precisa de internet. E lá é interior, né? Interior. Então tem 3 mil habitantes, eu acho que é a cidade. Então, eles não mexem muito com... É o Wi-Fi ali, acredito que eles não dá pra ficar compartilhando internet de um celular pro outro, pro tablet. Então, acredito que, por exemplo, os clientes, quando não depender dessa internet, vai ser muito mais fácil. Show. Criar oportunidade e tudo. E hoje, como é que, se ele tá num ambiente sem internet, como é que ele faz esse jogo pra dentro do sistema? Acho que ele cadastra e deixa rascunho, não? Deve ser... Ele deve cadastrar, deixar em rascunho, porque o dentro do aplicativo isso, mesmo. o aplicativo funciona. Tá, Funciona. isso que eu queria saber. Só E que... daí, quando ele conecta, ele rola o... Isso aí, ele show. funciona, mas não fica sincronizado, né? Sim. Por exemplo, tá em offline, ele não tá conseguindo mandar as informações pra online, né? Tá offline. Precisa num resquício de internet pra poder fazer isso. É que nem no WhatsApp, tu conseguia escrever a mensagem, mas não conseguia enviar pra pessoa, mas tava ali. Quando pegasse a internet ia enviar. Sim, ele é funcional hoje, total offline. A diferença é que ele só sincroniza quando pega uma conexão. Isso, show. E tem algum problema em relação a ser desse jeito hoje pra Ouro Verde ou não? É que, na verdade, ele consegue criar o rascunho, né? Consegue criar a oportunidade, o pedido em rascunho, mas ele não consegue enviar. Então, acredito que, como o sistema deles é local, não tem... Acredito que só tem lá, né, esse sistema. Não tem outras cidades, acredito que a gente pode fazer esse sistema local funcionar offline. Então, criar a oportunidade... Só que daí a gente tem que ver em relação ao web, né? Porque eu posso fazer só no aplicativo offline funcionar, criar um banco de dados só para o aplicativo e depois sincronizar com a web. É isso que a gente tá tentando fazer. Entendi. Show. Cara, mas verdadeiramente já funciona. É só vocês estão tentando chegar nessa da arte. Isso, chegar no... Isso aí. É isso. Cara, e pra alguém que tá... Daqui a pouco, uma empresa que nem a Ouro Verde tá pensando em implementar um aplicativo como esse, ou de repente algum desenvolvedor que tá entrando num projeto como esse, aonde que precisa estar o ponto de atenção? Onde que normalmente dá errado? Que vocês viram, se for por aqui vai dar errado. Quais são esses caminhos aí de uma implementação de aplicativo e sincronização, tudo isso daí que vocês falaram, para que eles estejam atentos, assim, cara, não vai por aqui que dá errado, não faz isso que a gente já viu que vai dar errado. Onde é que normalmente dá esse problema ali? Acho que começa primeiro com a parte das entrevistas com os usuários-chave ali, sabe? Eu acho que a gente tem que ter uma boa noção da regra de negócio, da onde que a empresa tá, aonde que ela quer chegar e quais são os riscos que vão ter no meio desse caminho, tá? Começa por aí. Aí, reuniões com lideranças ali para discutir o que pode ser feito ou não, para não chegar naquele caso que eu falei da foto da mão, para mandar para o back-office e gerar um pedido. Começa por aí, ter um bom levantamento, uma documentação e parte do app, aí eu acho que seria ali, Léo. Cara, no aplicativo, que nem o Scalon, acredito que a parte principal é a conversa com o cliente e entender o que ele quer. Entender a regra, né? Isso, do entender negócio. toda a regra de negócio, eu acredito que essa é a principal. Porque é o coração do projeto, né? É dali que a gente vai construir tudo. Depois disso, estruturar um CRM bem estruturado, né? Bem implementado, porque o aplicativo nada mais que é o reflexo do seu esforço ali, do CRM, da parte da web. Então, eu acredito que precisa ter um time qualificado, porque se o analista que conversar com o cliente não conseguir entender ou entender meio errado, o projeto, a entrega já vai ser mal qualificada, né? E se a gente tiver os desenvolvedores na parte do Salesforce que vai construir esse CRM, não entender o que o analista passar para ele, ou fazer, por exemplo, a padronização dos campos, ser nomes diferentes, sei lá,
e passar para mim que eu vou manipular os dados. Então o time precisa estar todo... a gente precisa estar tudo abraçado, alinhado, para no final a gente conseguir entregar o que o cliente quer. Porque não vai passar do cliente pro escalão para mim. Vai passar entre diversas pessoas, até na liderança, né? Tem que passar pela liderança. A comunicação, o alinhamento da comunicação, esse processo de comunicação tem que estar bem... Tem que estar bem alinhado. Bem certinho. Bem certinho. Não é questão só de programar, né? Sim. Programar é o de menos. Tu joga no chat GPT, qualquer IA, ele vai te lançar o código. Mas como é que tu vai implementar isso? Pra que tu vai implementar isso? A gente tem que curar a dor do cliente. Sim. E pra isso tem diversas etapas, né? Até chegar em mim, que sou desenvolvedor, o escalão escutou bastante. Então, ele falou com o desenvolvedor do Salesforce, ele falou com a liderança, ele falou com o cliente. É um passo a passo até chegar em mim quentinho e eu só botar no micro-ondas. Show de bola. Cara, já que o Léo falou sobre isso, eu vou já trazer aqui. Qual é o primeiro passo, Rafa? Eu tô pensando em implantar um aplicativo, ou estou tendo problema numa implantação de um aplicativo ali, ou até a implantação do próprio CRM, Salesforce o Salesforce não tá te entregando o que tu gostaria, ou tá pensando em implantar o Salesforce. O primeiro passo, completamente conectado com isso que eles falaram, que a SR sempre é um processo de assessment. O que é esse processo de assessment? Ele é uma imersão. A SR vai fazer uma imersão, vai sentar contigo, vai entender todo o processo da tua empresa, vai entender o que tu tá buscando e vai te traçar um plano junto contigo de como passar por todo esse processo e conseguir desbloquear todo o potencial do Salesforce aí, ou implantar com maestria esse aplicativo mobile aí para tu, não mobile, né, mas o aplicativo para usar em tablet ou celular também, para poder entregar uma ferramenta com excelência aí para tua empresa. Esse processo é uma imersão, então a gente vai compreender, Rafa, quanto que custa esse processo? Normalmente, dependendo da complexidade do projeto e do tamanho do projeto também, pode custar seus 10, 15, 20 mil reais, 50 mil reais. É comum nesse universo Salesforce. Mas para quem tá ouvindo o podcast aqui, a gente dá de presente. A gente faz na faixa 0,800 para ti esse processo de assessment aí. E como que faz para tu desbloquear esse processo? Tá rolando o QR Code aqui na tela, ou então o primeiro link da descrição aqui. Vai estar o nosso site para tu entrar em contato conosco, solicitar ali esse processo de assessment para nós, através de um código. Tu vai preencher ali um campo de código, que a gente, quando receber aqui a tua solicitação de contato, a gente já sabe que tu ganhou esse processo de assessment. E o código, tu já sabe, né, Escalão? Tu já tá habituado, eu sei que tu já tá pensando aí, qual é o código que a gente vai liberar para eles para ganhar esse processo de assessment? APP. Fechou? Fechou. Fechou, então. Então, o código é APP, preencheu ali a solicitação de contato, colocou o código APP, a gente já sabe que tu ganhou esse processo de assessment para desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa. E como última pergunta aqui, quero saber dos dois aí, que conselho, vamos começar contigo, Escalão, que conselho que tu daria para quem tá startando, tá entrando num projeto como esse? Eu vou botar assim tecnicamente, beleza? Para vocês como técnicos ali. Que conselho que tu daria para ele, para quem quer tá startando num projeto como esse? Cara, vai por esse caminho aqui que vai dar bom. Eu acho que primeiro passo é contratar uma consultoria de confiança, né? Uma DSR, pra gente fazer, como tu falou ali, todo o assessment, todo o levantamento, identificar gaps, identificar melhorias e propor ali um roadmap, seria, né? As entregas, seja ela por ondas, enfim, sprints. E, cara, eu acho que é isso, meu. Show. Muito... E tu, Léo, que conselho tu daria pra um desenvolvedor? Cara, para um desenvolvedor, acredito que está trabalhando numa consultoria SR, né? Ganhou aumento agora, ganhou aumento. Não, mas a gente precisa ter um time bem capacitado, né? Eu não trabalho sozinho, eu tenho QA, eu tenho meus colegas de trabalho que também estão comigo todo dia ali. A gente tá codando, a gente tá desenvolvendo, né? Resolvendo problema, a gente... Trabalha, enlouquecendo. Tá me enlouquecendo. A gente trabalha para resolver problema, né? Show. Então, acredito que tem que ter um time bem capacitado. É muito mais difícil fazer sozinho. Eu acho que não é impossível, mas é muito difícil fazer sozinho. Acredito que é o time bem capacitado. E usando as documentações que o próprio Salesforce eles liberam, né? Eu bato muito nessa tecla porque... tem tudo ali nas documentações, só precisa sentar, estudar e implementar, né? Show. Junto com um time capacitado que a SR tem. Fechou, então.
Lembra, então, de seguir as redes sociais da SR Consulting, Instagram srconsulting.io, nosso site também é srconsulting.io, no LinkedIn SR Consulting, referência em Salesforce, só entrar lá, tem muito conteúdo dentro do nosso LinkedIn. Vocês querem passar as redes sociais de vocês, Scalon? Como é que são? LinkedIn, Rodrigo Scalon, Instagram, Rodrigo Scalon também. Fechou. E tu, Léo? Salazar Léo Underline. Deus o livre. Ganhou mais um aumento agora. Aí, fechou. Vamos embora, então. Lembra de deixar teu like, se inscrever aqui no canal, comentar e compartilhar esse podcast aqui com alguém que tu lembrou durante esse podcast aqui. Lembrando, a SR Consult é a maior consultoria em Salesforce do sul do Brasil e também a mais indicada pela própria Salesforce para desbloquear todo o potencial do Salesforce na tua empresa. Fechou, então? Um abração e até o próximo episódio.